Fala pessoal, estamos aqui no podcast Política Capixaba Podcast, eu Nobinho e aqui com o meu amigo professor Albênis. E aí, Albênis? Tudo bem, Nobinho? Tudo bem, meus amigos e amigas? Estamos começando aí o podcast Política Capixaba para esquentar as eleições 2026. É isso aí, o primeiro episódio, e esse episódio vai ser muito especial, não é mesmo, César? Exatamente, vamos trazer todos os candidatos ao governo, depois ao Senado, para você conhecer. Nesse primeiro episódio, nós vamos trabalhar quem são os candidatos, para você conhecer, né? A família, Exatamente. o que eles gostam de fazer, a profissão, né? Não vamos entrar ainda em programa de governo, que isso ainda está sendo preparado. Nós vamos fazer um segundo programa, né? Nós vamos Nobinho? apresentar a figura. E aí sim, a figura, exatamente. Quem são essas pessoas que vão concorrer? Exatamente. É E isso? hoje nós temos aqui uma pessoa muito diferente, o partido Missão. Quem não tá ouvindo aí falar do Renan Santos aí subindo nas pesquisas. Nós temos também aqui um pré-candidato aqui no estado do Espírito Santo, que é o Breno Barcelos. Tudo bem, Breno? Seja bem-vindo. Tudo bom, prazer aí imenso participar, ainda mais do primeiro, né? O primeiro episódio, muito importante, muito emblemático o nascimento desse projeto aqui. E obrigado pela oportunidade aí da gente expressar um pouco das nossas ideias e se apresentar também. É É isso aí, vamos conhecer o Breno. Mas antes, vai lá, Chama a Nobinho. vinheta, hein? Vai! Está começando mais uma edição do Política Capixaba Podcast, com os principais nomes que movimentam os bastidores do poder no Espírito Santo. Apresentação: Nobinho e Professor Albênis. Política Capixaba Podcast. E é isso aí, minha gente. E hoje estamos aqui com o Breno Barcelos, candidato do partido Missão. Vamos conhecer o Breno. Breno, fala um pouquinho de você. Quem é você, né? Sua formação, de onde você é e por que você está vindo candidato ao governo no estado do Espírito Santo, concorrendo aí uma vaga ao governo do estado do Espírito Santo em 2026. Legal. Então, eu sou capixaba, né? Nascido em Vitória. Quando mais novo, morei na Serra até meus 13 anos. Depois fui para Jardim Camburi, morei uns 10 anos lá. Fiquei 4 anos fora, mais ou menos. Fiquei no Rio 4 anos, depois mais 6 meses em Fortaleza e voltei para o Espírito Santo, logo depois da crise ali de 2015, mais ou menos. E desde então residi em Jardim e Vila Velha. Então, assim, eu rodei bastante aqui, né? A Grande Vitória, da Serra até Vila Velha. Já morei nas 3 cidades ali, então sei mais ou menos ali o fluxo de cada uma. Eu sou formado em Engenharia Civil pela UFS. Eu tenho pós-graduação em Gerenciamento de Projetos. Tenho um MBA em Engenharia Diagnóstica e tenho algumas especializações, como, por exemplo, construção de portos e em painel monolítico, feito aqui e na Argentina também, que é uma metodologia construtiva muito boa, principalmente para a área de habitação social. E há uns 3 anos eu sou coordenador do Movimento Brasil Livre no Espírito Santo, juntamente com alguns outros coordenadores, e desenvolvemos esse núcleo, o trabalho do movimento aqui e participamos ativamente da montagem do partido, né, com o recolhimento de assinaturas. E desde então comecei a me interessar um pouco mais por política, né? Quando minha filha nasceu, na verdade, em 2020, eu tive esse despertar dentro de mim de falar, cara, se eu não começar a me envolver nesse tipo de coisa, eu acho que vai dar ruim lá na frente. Pode ser que dê ruim. Então, comecei a estudar por políticas públicas e me identifiquei bastante, né, com uma direita liberal, uma economia liberal. Eu gosto muito, defendo muito. E acabou que eu tive sucesso no gerenciamento do núcleo aqui. Foi se desenvolver essa liderança e com o surgimento do partido teve oportunidade, né, eu me disponibilizei para o movimento, visando aí para o que eles precisassem. E como o movimento viu que a gente já tinha uma liderança aqui, surgiu a oportunidade da candidatura para governo. Aceitei com muito orgulho em representar a missão aqui no estado, né? O primeiro pré-candidato a governo da missão no estado. Assim, para mim é algo muito, muito, muito importante, muito honroso. E é isso. Eu sou casado, pai de 2 filhos e sempre fui, né, da área privada. Sempre fui um cara treinado a bater metas, né? Sempre fui focado ali em trabalho. Sempre fui muito. Jornadas de 13, 14 horas de trabalho por dia há anos. Então, agora, com essa mudança de postura aqui para um cargo político, a gente começa a adentrar um pouco mais nos estudos focados, né, na obtenção de resultados. Então,
vamos botar assim, meio que as coisas foram naturalmente seguindo esse rumo, né? Por incrível que pareça, eu sempre tive distância da política, mas naturalmente as coisas surgiram, principalmente depois que eu fui pai, né? Por incrível que pareça. Interessante, né, Novinho? Interessante essa questão. Não, eu acho que é uma pedrada sinistra, essa é uma disposição. Pré-candidato a governo do estado, já pensou se você ganha? Imagina, e aí, depois? Já parou pra pensar nisso assim? Ganhei! Abriu a urna, Breno governador do estado do Espírito Santo. Aí é fazer o que a gente está prometendo fazer. Tá certo. É uma doação, né, cara? Não, Você com tá certeza. ligado? Isso aí é... E o que é interessante, Nominho, é importante aí os nossos ouvintes, né, conhecerem o Breno Barcelos, né, nas suas redes sociais, conhecer um pouco, né? Tem muita coisa dele lá. A gente vai deixar aqui na tela aí pro pessoal O Renan acessar, Santos, né, que já está em exatamente. terceiro a nível nacional nas pesquisas, é o campeão de arrecadação, né? É importante dizer para os nossos ouvintes que o Partido Missão é o partido que mais mobiliza a juventude hoje no Brasil. Isso que eu ia perguntar, os filiados daqui do estado, a maioria, qual a idade, assim, a faixa etária da galera? E Olha, quantos filiados tem? Você sabe falar esse número aí? Ó, a última lista que eu recebi como presidente estadual daqui da Missão, eu estava com 570 filiados aqui no estado, mas isso tem um mês, então acredito que já tenha passado ali dos 600, alguma coisa agora. Porque todo dia nós temos grupos de apoio, né, ao Renan e alguns outros candidatos, todo dia tá chegando gente, todo dia, 5, 10, 15 pessoas entrando no grupo. Uhum. E a galera vai sabendo da possibilidade de se filiar. Porque o brasileiro ele não tem muito o costume de se filiar a partido político, né? Só quem é engajado mesmo. É, isso aí. E é interessante, Nobinho, eu queria fazer essa pergunta ao Breno, né? Interessante que o Breno é uma pessoa nova, né? É o mais novo dos candidatos, né? Que a gente está apurando aí. Quantos anos, Breno? 41, 41 fiz agora em anos, abril. É o mais novo, né? Dos candidatos que estão aí colocados. E também um quadro técnico, né? Isso é muito interessante. A política hoje no Brasil, você não é da política tradicional, é um quadro novo, mas um quadro técnico. Isso é interessante. O Renan tem se colocado também como um quadro técnico. Isso é raro, né? na verdade, na Exatamente. política, né? Hoje, você vê o político, ele é muito engajado na questão de ser liderança de algum lugar, conhecido. O quadro técnico, ele é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. E sua família, como é que tá encarando essa ideia de pré-candidato? Porque sabe que vai entrar na bateria agora de fazer rodar correria, o estado rodar todo, né? o estado, interior, conversar com um monte de gente, ou seja, a sua agenda vai estar voltada para esse fim. Você tem esposa, filhos, né? Como é que vai? E aí, como é que tá essa como é que tá a negociação em esse casa, combinado né? aí? Rapaz, tá é funcionando legal? É complicado. A gente tem que entender o lado do outro também. Né? Claro. Da mesma forma que é uma mudança de vida para mim, é uma mudança de vida para ela. Então eu entendo, né, o assustar dela, né, a forma que ela fica assustada. Tudo que é novo assusta a gente, né? A gente não é treinado para a gestão da mudança. Isso é uma das matérias, inclusive, mais importantes que eu falo no curso de gerenciamento de projetos, a gestão da mudança. A gente não costuma, por isso que a gente costuma ficar na nossa zona de conforto, né? Porque a mudança incomoda. Então é algo que a gente vem trabalhando, né? Como família, né? Unidos. Tem hora que ela tem razão nos apontamentos dela e tem hora que, né, eu tento mostrar o meu lado, o porquê que eu estou fazendo isso. É basicamente o que você falou sobre dedicação. Não teria forma maior de eu me dedicar ao próximo, abrindo mão de tudo que eu percorri como carreira profissional para tentar implantar um novo modelo de gestão, vamos supor, na política pública. Então, mas é um trabalho que, se você não tiver diálogo dentro de casa, acaba rompendo as cordas lá. Com certeza. Não, com certeza. Nossa, É isso aí. pra Não, gente não. que A trabalha família é com fundamental. isso. Aquilo que a gente fala, se a família não abraçar, for o primeiro grupo que né, para abraçar aí o não tem candidato, jeito. é muito Aí não difícil ter anda, não. sucesso. Sim. Mas, Breno, fala pra nós, o que você gosta de fazer? Né? Você tá entrando na política agora, vai se dedicar, mas o que você gosta de fazer no seu dia a dia, como hobby, outras atividades, para as pessoas conhecerem e acompanharem você Só também te aí conhecer, na né? sua... Saber quem é esse cara. na sua vida, o que você gosta de fazer, gosta de ler, gosta de arte, gosta de esporte. Fala pra nós aí, como é que é o seu... Então, não sou um cara tão, assim, né, espontâneo ali, mas eu gosto de videogame, por incrível que pareça, né? Olha, a galera do o cara videogame do aí, ó, game. se liga. Eu tinha um time na UFES, a gente jogou juntos uns 10 anos, disputamos campeonato brasileiro de Tá de jogo, sacanagem. de Nesse tiro, nível, assim, que você nesse gosta? nível, gostava. Legal. Ficava, A galera tinha que obras... mobiliza a juventude, Não, você né? tinha um canal, Gerenciava você tinha um obras canal no milionárias. YouTube de game. Tinha um não canal tinha? de games. Gerenciava Puta obras merda. milionárias e de madrugada ficava treinando videogame. Caraca. Mas eu gosto muito de xadrez. Xadrez. Inclusive,
acho que xadrez devia ser ensinado nas escolas, né? Te ensina a tomar decisões em curto tempo. Xadrez eu jogo com a minha filha, você acredita? Planejar lá na É um jogo de frente. estratégia, é um jogo de Jogo de guerra. É né? bom pra É muito memória, exatamente. desenvolve muita coisa o xadrez. Eu gosto muito. Gosto muito dos filmes, né? E hoje em dia eu gosto muito de ficar com os pais, com meus filhos. A paternidade me Interessante. mudou, né? Muito, muito legal o conceito que eu tenho da paternidade, assim, me mudou demais. Mas de hobby eu gosto muito de cozinhar, muito, né? Inclusive, abro aqui um convite um dia a gente fazer um almoço lá em casa pra vocês. Gosto Lá, eu muito de vou cobrar, convidar. hein? Aí, ó. Gosto muito de cozinhar Prometeu. pras pessoas. Vai ter que cumprir. Tem que hein? cumprir. E ó, eu faço a receita de acordo com o convidado. Ah, é? Faço Interessante, receita assim. Paro no dia anterior, escrevo, penso o que É, fica ele vai legal. fazer almoço com política lá na casa dele, hein? Fazer Almoço com interessante. política Aí, seria ó. interessantíssimo. Boa, né? Top demais, hein? Com certeza. Vamos Isso é bom agendar de isso aí. comida mesmo? Pô, com certeza. Pergunta a minha esposa. Vou perguntar, pô. Entendi. Lá em casa é só minha esposa mesmo, eu não faço nada. Ah, não, eu sei gosto de fazer cozinhar também. Lá em porra casa quem nenhuma. cozinha, eu cozinho. Não, eu, pelo amor de Deus, sou um da Gosto de derrota. fazer uma... Eu fui morar sozinho muito novo. É, eu também morei em República, né? Cara, se eu não Entendi, aprendesse a quem mora cozinhar, é isso aí. ia passar fome, Eu amigo. já saí de tive que- casa casado. E eu falo isso, mas não falo no sentido triste da coisa, porque a gente é fruto de tudo que a gente passou de bom e Assim. ruim. Mas assim, meus pais separaram, eu tinha 12. Eu fui Puta, morar com meu novinho. pai, minha mãe ficava morando na Serra, fui morar com meu pai de Camburi. Aí com 13, meu pai foi pra Vila Velha. E ele sustentava um apartamento. Aí ficava eu e minha irmã, 5 anos mais nova, dentro do Caramba. apartamento a semana toda, ele em Vila Velha Sua e minha mãe irmã na é 5 Serra. anos mais nova que você? É. Pode E aí crer. eu fui ali, né? Eu já me virava cozinhando, sempre fui um menino mais responsável, né? Eu estudei em 7 escolas diferentes, eu fui um dos melhores alunos da sala em quase todas as 7 escolas. Cara, 7 escolas diferentes, que doideira, Caramba, cara. né? Massa, hein? Já estudei em escola batista, eu já rodei o Porra. Espírito Santo inteiro ali. E vamos lá, ô, Breno, o que te motivou a entrar então na política? Assim, você falou da questão da sua filha, né? Você falou do MBL, que é um movimento importante. Inclusive, eu estava lendo sobre isso, né? A partir de 2012, aquele movimento que surgiu em São Paulo, nos 20 centavos. Depois veio a questão da o Copa. MBL foi responsável surgiu ali, pela né? queda da Dilma, né? Que começou tem aqueles toda a questão da protestos e Dilma. tal. Movimento importante que elegeu, inclusive, né? O Kim, Kataguiri. Sim. Aí começou esse movimento da direita, aí surgiu esse doido do Bolsonaro aí. E um movimento muito forte nas redes sociais, né? Muito forte nas redes sociais. Isso é interessante, gigante. né? Vou te falar assim, Que o que mais me furou a motivou. bolha O da MBL política é tradicional. bom de rede social. É, Bicho, exatamente. são bons de vídeos, os caras têm essa qualidade. Não, e a Primeiro. gente vê o crescimento do Renan, impressionante, né, cara? Tá todo mundo absurdo, impressionado. cara. Eu vou te falar primeiro o que mais me motivou. E depois por que a gente eu escolhi o MBL ali. O que mais me motiva, eu vou tentar fazer uma comparação pra você. O problema não é o cara te roubar. É ele te roubar e ainda ficar rindo da sua cara. Pô. Nossa senhora, realmente. Que é o escárnio que tem acontecido hoje em dia. Né? Em todos os cenários políticos, em todas as contratações licitatórias que você vê. É muita tiração. bicho. Não é só muita te roubalheira, roubar. Né? A corrupção, cara, como você vê o que foi feito em Singapura, uma das principais coisas de ataque lá foi combate à corrupção. Porque a corrupção, cara, é uma ferida É aberta. um câncer, né? Não para de sangrar. E sangra muito. Né? A gente inserindo bolsa de sangue aqui e a gente jorrando sangue nos furos que a gente tem. Então, não tem quando você tá jogando bola, o cara tá ganhando e ele começa a fazer a cera. Aí você fala, bicho, eu vou porrada, eu vou né? vomitar aqui de tanto correr, mas esse cara não vai levar essa Não vitória vai. fácil, não. Então, é mais ou menos isso. Esse mesmo conceito. E o MBL, quando eu vi essas movimentações que inseriram o impeachment da Dilma lá na frente, eu falei, cara, me parece que esses caras estão falando algo que seja coerente. E o mais legal, quando você é um grupo que bate em muita gente, você é um grupo que vai ser investigado de cima e embaixo, todo mundo vai passar o pente fino para tentar te derrubar. Exatamente. Então, o meu adversário já valida a missão para mim. É verdade. O meu adversário, ele já me faz esse pente fino, porque se tivesse alguma coisa para os caras acharem, eles já teriam achado. Exatamente. Então eles vão pro ad hominem, eles vão para uma frase pessoal que o cara falou, opções se É o cara que ele faz toca ou isso, não ele toca faz- violão, se o cara Aham. faz isso, não faz aquilo, pessoal. Agora eu quero ver apontar uma de corrupção, de envolvimento de banco master. Então meu adversário, ele já valida o meu companheiro, né, de trincheira, o meu aliado, vamos botar assim. Então, quando se acharem alguma coisa, aí a gente
ver como a gente trata. Mas, a princípio, eu sigo essa linha de raciocínio, né? Melhor... Tá, mas então, eu quero saber o seguinte, que você me perguntou, me explica melhor a situação aqui. Você se envolveu no movimento, né? Pensa, pô, tem uma filha, futuro, qual país que vai, né, ficar aí pra eles. Mas a ideia de você candidato, isso aí foi por agora ou você já vem pensando lá atrás, um dia eu vou ser candidato? Ou você foi agora, assim, que assim, deu uma empolgada, pensou assim, vou botar meu nome aqui. Ou escolheram você, falaram assim, não, tem que ser o Breno, porque o Breno tem qualidade técnica, tá com a gente desde o início, aí foi uma missão que caiu no seu colo e você não quis arregar. Qual foi mesmo a situação assim? Porque, pô, pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo, né, bicho? Não é... Não é pra É mais ou menos um misto. Né? É mais ou menos um misto disso tudo, porque a ideia inicial que eu sempre tive, sempre falei para todos, é que eu viria em 30 ou 32. Por quê? Queria almejar de forma técnica, talvez, alguma secretaria, né? Só que sempre deixei muito claro, o prefeito ou o governador que me desse essa secretaria tem que entender que eu não estou ali por política, eu estou ali por eficiência técnica. É isso que eu ia cobrar daquele setor que eu gerenciasse, como eu faço em todos os setores que eu gerencio. Mas procuramos alguns outros candidatos e não encontramos alguém que representasse o nosso movimento. E eu, como liderança, sim, me sinto quase que obrigado, né? Imagina, eu estou montando chapa com um monte de pré-candidato hoje em dia, pessoas que não são da política, e eu falando para eles, vamos embora, acredita, né? Acredita no movimento, acredita. Então o líder, ele, onde ele mais aparece é na necessidade. O líder é o primeiro a se sacrificar. O líder ele tem que ser exemplo. Inclusive é uma coisa que eu defendo, que é o que falta para os nossos jovens. Na escola, em casa, eles não têm referência, né? O que Renan próprio fala, o cara, eu chego na construção civil lá, uns meninos novos, 18, 19 anos, que chegam e falam para mim aquela frase do, você tem que entender que isso aqui é a minha última opção antes de voltar pro tráfico. Aí eu falo, pô, o que seu pai fala disso? Ele, que pai? Tem referência, né? Não tem referência. Então, eu precisei ser a referência, por ser a liderança. Como essa liderança ela foi me dada naturalmente, não foi eu que busquei ela, me senti, sim, na opção de assim, sem opção, na verdade. Me senti na obrigação de representar como líder, né? Falar, olha, eu tô pedindo isso para vocês, mas eu tô aqui também, ó, tô na frente. Pode crer. Isso é interessante. Porque há um apagão, tá, Nobinho? Há um apagão de liderança no país. Você pode ver, as lideranças que estão aí na política são pessoas que estão aí há trocentos anos, né? Cara. E gente nova, pouca gente, você vê poucas pessoas novas. Por isso que eu acho interessante, Breno, você se colocar, né, o Partido Missão aí, se colocar, o Renan, né, a nível nacional. Agora me fala muito uma coisa interessante. aqui, como que tá a chapa de estadual, federal? Teve muita gente querendo ser pré-candidato. Fala um pouco do partido agora nessa parte. A organização aí, dele aqui no estado para como é que eleição, tá isso né? aí? Vai ter a gente vai ver uns candidatos aí de deputado estadual, federal, vai ter uma... Top. Vamos ter uma galera boa. Mas assim que saiu a criação do partido, e aí eu fui convidado, né, pelo Oliver lá em São Paulo para ser o presidente estadual aqui, e eu não sabia o que ia ser, e principalmente em relação às pessoas que já atuam na vida política. Então começaram a aparecer pessoas que já foram candidatos, pessoas que já têm cargo político e tal, e falaram, se você quiser, você deixa o partido comigo, eu organizo tudo pra você, quando eu for sair pra candidato, eu te devolvo. Rolou. Brincadeira, né? Se você me lançar... Teve gente que chegou e falou, se você me lançar, a minha intenção é fazer 1 milhão de votos pra Senado. Eu falei, rapaz, 1/3 do Senado, da população do Espírito Santo todo, você vai ter de voto? Enfim. E a gente começou a perceber, né? A gente finge... eu sempre uso uma frase, o Bruno fica rindo, que eu falo assim, pô, é mesmo? Pô, legal, é bom ter alguém experiente na política como você do meu lado. E o Bruno sabe que eu já tô sendo meio que sarcástico com a pessoa ali, porque, pô, o cara fica taxando a gente de idiota, né? Sim. Não é porque eu não sou efetivamente das tramas políticas que eu não entendo como é que a política funciona. Eu estudo, eu entendo como funciona um gerenciamento de um contrato, né, da dinâmica de negociação. Isso são coisas que a gente faz o tempo todo na iniciativa privada. E aí e é engraçado, antigamente eu até ficava mais nervoso, esses caras davam umas patadas de vez em quando, porque falou, pô, o cara tá menosprezando a minha inteligência, né?
Tá achando que ele tá falando com qualquer um. Mas hoje em dia eu faço hora com a cara deles. Quando a gente vê que o cara é aproveitador e naturalmente eles se afastam. Graças ao bom Deus, a gente é bem protegido em relação a isso também. Mas começamos a procurar pessoas que gostavam do partido, a própria missão começou a fazer live falando assim, ó, se você quer ser candidato, preencha esse forms. E então recebemos um forms com 275 nomes de pessoas que queriam participar de alguma forma, ou sendo candidato ou apoiando, e eu entrei em contato com todos. Entramos em contato com todos, fizemos reunião online de janeiro até março, quase todos os dias à noite, entrevistando e mostrando como é que funcionava o nosso projeto de incubadora, de porta-vozes e de pré-candidatos. Mas como é que a pessoa chegava até você com interesse de... Vocês procuravam as pessoas que filiavam? Ou aparecia do nada, assim, um cara... Ei, quero ser candidato no Missão. A pessoa, ela preencheu esse forms. Ah, sim. E a Nacional mandou pra gente. A Nacional avisava desse form nas lives, que tem um maior público. E aí quem se interessou, mas de vez em quando também apareceu outra pessoa. Assim, falando de tal que gosta da missão, você pode conversar com ele? Posso. Conversamos com todo mundo. Fomos conversar na Câmara Legislativa lá com algumas pessoas que tinham interesse. Pessoas que, eu quero fazer um projeto com você para 2028. Né? A gente vai Teve conversando. adesão de mulheres? Como é que é essa parte de mulheres também que é importante? É porque tem que que é ter a os dificuldade, 30%, né? a dificuldade, eu converso com o presidente de outros partidos, a maior dificuldade hoje é arrumar uma mulher para ser candidato, Cumprir né, a cara? cota. Hoje nós estamos com entre estadual e federal, temos aí, eu acho que umas 6 mulheres, né? Pode crer. E estamos vendo aí a sexta se vai mesmo ou não. Existem certas complicações, principalmente para o público feminino, por exemplo. A gente tem uma pré-candidata, a Juliana Redivo. No dia que a gente anunciou ela, por ser uma mulher com atributos físicos de beleza ela é considerada bonita, os caras já começaram a atacar Daqui? o Instagram dela. É mesmo? Começaram a atacar mesmo? o Instagram. Você não pode nem mais ser mais bonita, né? Exato. Aí eu até falei com ela, falei, machismo, cara, né, vá se no acostumando. meio, é Tipo, difícil. falando que ela só tá ali porque é bonita, tal. Nem conhece a pessoa, puta, entende? Então, mas é o que e aí entra no meu trabalho, né, como diretor partidário, como gestor ali desse movimento, dessa pré-campanha, fala, cara, não deixa uma coisa dessa te afetar. Porque o que a gente tá se prestando a fazer é muito mais difícil do que enfrentar uns acéfalos desses que fica mandando esse tipo de mensagem. Ela tem que entender, sabe o que, Brincadeira, cara? um Que eu negócio falo desse, para né? as pessoas que, assim, a gente que entende e tudo mais. Quem às vezes vai se envolver em algum projeto de destaque, você vai fazer um vídeo para sua empresa, mas esquece política, tá falando um vídeo, vai fazer um vídeo assim. Primeira coisa, você bota o vídeo, vai ter um monte de gente falando coisa. Quem fala demais, se fica atacando, geralmente quem tá desocupado, irmão. Não tá fazendo porra nenhuma. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, igual a gente que tá iniciando o projeto aqui do podcast, vai ter um monte de gente que vai falar alguma coisa. Vai ter gente que vai elogiar, vai ter gente que é uma palha, tem gente que vai ter de tudo. Mas essa galera, você tem que entender o seguinte: o cara ele tem tempo pra ficar ali olhando isso e fazendo comentário. Porque quem tá produzindo não tá tendo esse tempo. Então a mulher tem que entender isso. Pô, ela é bonita, ela tá num projeto, porra, top, quer ser candidata. Ela tem que largar isso pra lá, bicho. Tem que conversar com ela Tem pra... que ser valorizada e elogiada, né? Porque eu tô foda-se. falando que Cara, poucas mulheres se colocam, ela né, tá cara? falando isso, eu não sou... Nós vivemos uma sociedade machista, né? A mulher Porra, tem sobrecarga de mas- trabalho, é cuida da difícil, família, não é é difícil, fácil. né? É difícil Mas a mulher se psicológico tem colocar. que a tá. missão, ela tem um projeto muito grande de incentivo à participação da mulher na política. Então, todas as nossas pré-candidatas, elas participam de um projeto de incubadora diferente, uma incubadora Sim. mulher, uma missão mulher. Elas têm aula da academia específica para a missão mulher. Elas fizeram prova agora, esse final de semana. A academia que a gente faz, né, a academia de formação política que a gente faz, tem prova. Então, a missão, inclusive, tem recebido feedback das nossas pré-candidatas. Fala, cara, eu já me envolvi com o partido político outras vezes e nem se compara a atenção que o partido está dando para as mulheres. Pode crer. A gente tem um projeto a médio e curto prazo de inserção da mulher na política. Né? E a gente tem uma Mas ótima esse problema, referência que é a esse Amanda. problema que eu tô falando aqui tá tendo na Nacional também, pelo que eu tô vendo lá. Tem umas mulheres que saíram do Missão agora, Sim. e eu vi alguns podcasts, elas relatando a mesma coisa que você tá falando aqui. É, tem Negócio uma de- violência aí contra as mulheres na política, né? Um machismo. Mas, enfim, ô Breno, eu queria que você falasse um pouco, o que me chama a atenção, eu como pesquisador, né, como cientista político,
a preparação, o cuidado que eles têm com os militantes, né? Que eu quero entrar no Missão, não é assim, entra quem quer, não. Tem todo um trabalho, tem formação política, né? Eu vi lá os livros que vocês têm, aquela coleção Livro de livros amarelo, amarelos, Isso. né? Falando sobre a política brasileira, a situação brasileira, propostas. Muito bem organizado. O que me chama a atenção é a organização do partido, né? Eu estou Muito estudando violento, e bicho, conhecendo, cara. mas eu queria que você falasse um pouco mais desse cuidado, né? Dessa formação, um pouco mais, né? Como é que é? Por exemplo, uma pessoa aí, o nosso ouvinte, quer se filiar à Missão. Ele quer se filiar, e aí? Ele se filia, a partir daí tem todo um processo, um acompanhamento, um curso. Como é que é esse processo? Tá, legal, ótima pergunta. A missão, ela é estruturada, ela veio da formação do MBL, onde o MBL ele tem a parte acadêmica, então quem é apoiador, quem se interessa, né, pelas ideias, tem a opção de fazer uma academia, dura 1 ano, aí você tem aulas gravadas lá e faz prova a cada tanto tempo. Então a gente tem essa formação. Nós temos uma revista, depois eu vou trazer um modelo para você, se você indica, inclusive Valete, quiser escrever algum texto para a Valete, se você achar interessante, vai ser muito, muito legal indicar seu texto para lá. Temos até uma plataforma social no celular, que é a Valete Plus. Você também pode postar seus Que textos é uma lá. editora também, né? Que produz os livros. Segunda maior revista impressa de política do país já, a Valete. Oh, legal. Caraca, É, massa, de interessante. direita. Então, a gente trabalha essa parte intelectual. Os nossos meninos de 16, 17, 18 anos, eles não são aqueles meninos que a gente fala assim, faz isso. Ele vai botar isso aqui e vai fazer. Não, ele por quê? Se é algo diferente do que a gente costuma defender, não, mas calma. Eles questionam. Né? Eu até citei há pouco tempo atrás, nós fomos visitar um menino em Santa Maria de Itibá, que a gente foi lá para ver algumas situações de Santa Maria, né? As dores lá de Santa Maria. E é um menino de 16 anos. Cara, como é que eu descobri esse menino? Ele veio me questionar algumas coisas pelo Instagram e ele fica entrando em contato com todos os nossos pré-candidatos e pergunta: por que eu tenho que votar em você? E aí ele começa uma sabatina com esse pré-candidato. Um menino de 16 anos de Santa Maria, cara. Legal. Então, a gente tem uma popularidade muito grande do jovem de 16 a 24 anos, porque é o jovem que está vindo, é aquele jovem que se interessa, né? e estuda e se interessa, e ele está vendo que se ele não participar, tipo assim, o jovem de hoje em dia, essa geração mais nova, né? Não sei se vocês sabem, nem o tráfico está contratando mais. O PCC não contrata mais a geração... Porque, segundo o próprio cara do PCC no áudio que eu ouvi, ele falou, não tem pau para dar nos meninos. Porque os meninos são disciplinados. Então, quando você tem algo diferente disso, o menino veio dessa geração, mas ele tem um pouquinho mais de interesse no estudo, ele olha pra gente, assim, esses caras de política, de 40 anos de política, e fala, cara, nunca que eu vou acreditar num cara desse. Então, todo mundo dessa política tradicional que você vê, no ouvido de um menino jovem desse, ele fala, esquece, pô. É por isso que o discurso disruptivo faz a diferença pra gente. Porque ele tá acostumado a ouvir o discurso padrão do político, que ele sabe que é mentira. Ele ouve o pai, o avô, a mãe reclamando, é tudo ladrão, é tudo vagabundo, só roubando. Ele ouve o pai dele roubando, reclamando né? da mesma coisa há 30 anos. Exatamente, não muda, né? E ele não vai ser enganado. Os meninos são ligeiros, eles são inteligentes. É a gente saber, inclusive, focar essa inteligência para o bem, né? Que legal, interessante. Então isso é interessante, Nobinho, é importante falar porque a gente acompanha a vida de alguns partidos e todos os partidos são obrigados a ter uma fundação, um instituto, né? E tem. Que deveria cuidar da formação política, mas infelizmente poucos, de fato, investem na formação dos seus quadros, né? Isso aí começou de pouco tempo para cá. É muito né, mais para comer o dinheiro e servir de cabide de emprego. De formar o político. Em época de eleição, organizar as convenções e acabou. Sim, uma formação, leitura, estudo, até prova, cara. Olha que coisa interessante. Verdade. É porque quando a gente faz análise do por que tá dando errado, a gente vai chegar nesse conceito da gente ter que ter um nível técnico melhor, ter um grau de instrução melhor para as pessoas que vão tomar as rédeas, né, das leis e do executivo. Exato. Então quando a gente começa a fazer a pesquisa, a gente vai ver que o que a gente tem feito nos últimos 40 anos, nitidamente, para mim, não tá dando certo. Exatamente. Aqui. É isso, né? E a ideia de que a política é a forma da gente corrigir os problemas da sociedade. Com certeza. Mas nós que temos que corrigir, né? pensamento. E aí tem que compreender e
conhecer e formular soluções. Isso é política Exato. pública, né? Por isso Não, que nós política estamos é aqui muito para importante, contribuir. cara. Eu tava conversando com a minha irmã hoje mais cedo e ela tava falando, porque às vezes eu vou falar de política com o cara, eu não quero saber de política. Isso não existe, mano. Você não tá nossa vivendo vida- o a mundo, nossa você não tá vida- pagando boleto, você É não a tá fazendo frase porra que o nenhuma. político A nossa quer vida ouvir. É isso. Eu não vou me envolver com política. É a frase que o político corrupto quer ouvir. Verdade. É isso mesmo. Exatamente. Porque aí esse voto ali, ele Nossa, pega ali, O jeito de mudar é a o política, cara me né? deixa em paz aqui tocando essa O cara porra aqui leva do até meu um jeito. chocolatezinho lá. Ixi, verdade. rapaz. Não, e outra coisa, idolatria também. Tem essa clínica de idolatrar a pessoa também, bicho. É, Pelo meu amor líder, de Deus. pra Mas é cá, meu porque, líder Isso pra aí. lá. ó, me fala os partidos Isso é um que têm absurdo, ideias. irmão. Me fala. Pô, a gente tem o pessoal ali, uma ala do PT, tem algumas ideias que são partidos, o resto tudo é legenda. É. Né? é ocupar Nós o temos espaço, ideias públicas e a gente a registrou mudança em de livro. partido, né? Sim, Mudança sim. O cara tá aqui hoje no partido A, amanhã tá no B, outro tá no Ou C. seja, mostra que não tem ideologia Tem compromisso nenhuma. com Ele só nada. tá querendo se Querendo- engatar quer o poder, numa né? via pra pegar um cargo. Eu quero isso o que é poder, eu quero Exatamente. Tá poder. ligado? Não tem Complicado. mas agora você vê, né? Da esquerda, por exemplo, o PT. Você já vê que os caras já têm mais ideologia. Isso. Os caras são ali pessoal- fechados. o Você pessoal vai olhar tem um essa político, ele ideologia. tem anos que tá ali naquela militância ali no partido e tudo mais, né? Defendendo, né? Longe de falar esquerda, direita, eu tô falando assim, a Não questão... estamos discutindo a ideia. É. Eles têm ideia. Exatamente. Tem. Agora você vê esses partidos mais novos aí, tirando o Missão, né? Que acredito que todo mundo que tá no Missão já estava envolvido no MBL lá atrás. Então já é uma... Já tem uma Mas, linha, cara, Uma tem linha, muita né? gente chegando pra missão, apoiando o Renan, apoiando as ideias, sem nem saber o que era o MBL. É, interessante. Muita É, gente. Pode crer. Muita gente. A missão é recente, né? Foi criada agora em novembro. Novembro. Pô, é muito novo. E aí entra a questão da organização que você falou. Né? Para quem não lembra, o próprio Jair Bolsonaro não conseguiu criar um partido enquanto ele era presidente. Pois é. Eles Exatamente. tentaram Caraca. focar na coleta de assinatura durante os eventos que Não, ele é era difícil, presencial. Foi não eleito sei o pelo quê. É PSL. difícil montar um partido, PSL é acho que nem difícil. existe mais. PSL, lembra? Não, eu tô falando porque eu Toda a nossa montagem de partido foi financiada através de venda desses livros, da vender revista os Valete, produtos que vocês das criaram. camisas. Sim, Exatamente. não, É um sim. autofinanciamento. Vocês não dependem de financiamento de empresas, de Eu governo, tive a nada, oportunidade né? Isso é de interessante. participar da construção do Rede aqui no Espírito Santo, com o Gustavo De Biasi na época, mas eu vi que era uma correria, assinatura e leva pra Brasília e tempo, e aí dá uma coisa errada, volta. Aquela burocracia esperta do Brasil, né? Mas Imagina, foi né? muito bom participar disso, porque existem exemplos durante esse processo que vão aparecendo pra gente que motiva, que Sim. faz a gente, quando a gente tá cansado, quando a gente tá ali na... Cara, será que vai, não vai? Será que vale a pena, não vale? Aí você vê um exemplo, a gente tem a Martinha, você já deve ter ouvido falar Já. nela. A Martinha, ela pegou 4 horas de carro, foi em montanha, entregou uma ficha e no outro dia voltou mais 4 horas de carro pra entregar uma ficha. Caralho. Caramba. Legal. Sinistro. Mas vamos lá, é importante lembrar aqui, Nobinho, nossos ouvintes, que esse ano nós temos eleições gerais. Temos né? eleições, Nós vamos votar para exatamente. 6 cargos, olha só. Começa com o deputado federal, depois deputado estadual, Estadual. 2 senadores, né? Nós vamos Isso votar para aí. 2 senadores esse ano. Governador do Governador estado. e presidente. Presidente. 6 votos na urna, né? É isso mesmo. E aqui estamos começando um programa, né, com os pré-candidatos ao pré-candidato, governo do Espírito Santo. é isso Primeiro aí. aqui, nos dando a honra, Breno Barcelos. Breno Barcelos. Acompanhe nas redes sociais. Você sabe, Partido Missão. eu queria levar essa conversa agora para um outro campo. A gente conversou de missão, Sim. falamos da sua vida pessoal e tudo mais. Vamos falar do Estado do Espírito Santo um pouco aqui. Bora, Entendendo? Agora que eu vou ver o cabra mesmo, hein? bora. Uma primeira pergunta é a seguinte: Qualquer coisa o que corta. você achou? Eu vou já perguntar assim, lá eu já vou te botar numa situação de saia justa. O que você achou dessa última gestão do Renato Casagrande? Foi boa pra você? Foi ruim? O que faltava? Entendendo? Fala aí um pouquinho aí do que você achou desse último governo aí para os nossos ouvintes, a sua visão, porque você tá querendo ser pré-candidato, então você quer melhorar alguma coisa que você acha que não tá indo legal. Entendendo? Foi bom pra você? Foi legal? Foi razoável? O que você mudaria? E Algum depois eu problema já vou que fazer a dupla pergunta. O que você vai fazer pro Estado? Quais as propostas pro Estado do Espírito Santo? O que você vai mudar Tá. aqui? O que você vai fazer de novo? Enfim, começa a Lembrando falar. que eles ainda estão construindo o programa de governo. Não, né? Nós vamos sim, voltar lá na aqui frente. é um com ele. bate-papo. Mas é assim, no geral, um levantamento. Se você é pré-candidato, isso Isso. você já tem mais ou menos em mente agora, pra dizer. O que precisa melhorar, Sim. né? Mas vamos lá, vamos fazer primeiro uma análise histórica. A gente teve aí nos últimos 24 anos, 12 anos do governo Paulo Artung e 12 anos do governo Casagrande.
para mim, esse último governo no Casa Grande, eu não vou criticar no sentido assim, nossa, fundou o nosso estado. Não, nosso estado teve crescimento em alguns índices, mas daqui a pouco a gente volta nessa questão do crescimento. Ele teve alguns tipos de políticas, principalmente ali sociais, ali, que são daquela pauta, né, populista, que eu não sou muito a favor. Porém, nitidamente, para mim, foi um governo de gestão de transição de poder político. Então, ele fez o beabá que tinha que fazer no Espírito Santo. Para mim, não se antecipou a nada, que é uma metodologia que eu defendo, da gente fazer um planejamento a longo prazo. O cara não pensar no planejamento só durante o período do mandato dele. Né? Isso foi feito em Singapura, isso foi feito em Nova York, lá em 2002 a 2013, pelo Michael Bloomberg lá. Bloomberg. Então, para mim foi um governo regular, nítido de pessoas que estão focadas nos seus projetos particulares, né, de profissão política deles, de governo deles, de se manter no governo, do que uma gestão focada em crescimento. Porque falar o crescimento, o Espírito Santo cresceu em economia, foi para, sei lá, a economia subiu 5,5%. Pô, não, legal. Pô, mas a meta era 15%. Entende? Crescer de 3 para 3,1 é crescer. Mas cresceu o tanto que podia crescer? Foi feito um planejamento visando ampliação dessas coisas? Então, assim, o Espírito Santo, há muito tempo, está sendo governado por pessoas que focam só em se manter na esfera do governo, não em atingir resultados. Então, a gente teve uma redução significativa do índice de assassinatos, de como é que se chama? Crimes com morte. Mas a gente não teve a diminuição da sensação de insegurança. Ela continua, ela aumenta. A sensação ainda existe. Tivemos no último mês 3 morte casos. de mulheres, né? Absurdos. Não, o feminicídio no Espírito Tá uma Santo parada é um absurdo. sinistra. Um dos É um maiores do país, né? E você não vê um programa de incentivo a parar com isso, propaganda no governo. Você não vê. Você não vê. Eles falam que defendem essa pauta, mas você não vê a propaganda falando sobre como a gente melhorar isso e tal. Então, um dos meus planos de governo, inclusive, é a gente montar um centro integrado de defesa pessoal da mulher. Já que, como legal. Estado, a gente não consegue prover a segurança total, a gente tem que começar a tentar dar outras formas da mulher conseguir se ter mais segurança, né? Mas, voltando. Então, os nossos índices de assassinato diminuíram, mas não é porque a galera parou de se matar porque o Estado agiu. Uma das teorias é que, como as facções criminosas elas se já consolidaram nos seus territórios, então não tem mais guerra de território. Então, o que a gente tem de índice de assassinato hoje é 157, que é o que mais mata no Brasil, né? O roubo seguido de morte. E, nitidamente, pelo que a gente viu nesse... Cara, eu falo assim, eu tenho até dificuldade para falar porque eu fico muito revoltado, cara. E a sociedade ela não acorda em relação a isso. Nesse último mês, nós tivemos um áudio lá na Serra, do comando lá do tráfico da região, falando, fechem as portas dos comércios. E aí o áudio falava, a gente tá sabendo que tem comerciante fazendo delivery, a gente vai metralhar quem for. Que isso, irmão? Você então, tá assim, isso é um bairro inteiro dentro da cidade da Serra ali. Tá doido, bravo. Nós tivemos o sequestro essa semana do empresário em Jardim Camburi, à luz do dia, pegaram o cara no poste lá e tal. Irmão, aquilo também. E tivemos hoje, em frente a um totem da polícia, acho que aqui na... aquele totem. Meteram a bala no menino lá hoje. Frente ao totem? Em frente ao totem. Então, nitidamente, o crime organizado ele não está se preocupando se ele vai mostrar a cara dele ou não, ele não está com medo. Hoje em dia os caras estão publicando os áudios, não é mais aquele recado só dentro do bairro. Os caras estão espalhando, via em grupo de WhatsApp, não estão com medo. E quando o narcotráfico ele não tem medo é porque o Estado é leniente, na minha humilde opinião. Então, enquanto a gente tiver 1 centímetro quadrado dentro do Estado do Espírito Santo, que é comandado por tráfico, a gente está perdendo. E as pessoas não se preocupam em cobrar. Para mim, o governador é o gestor maior
do nosso estado, é o CEO da nossa empresa, nós somos os investidores. E ele tem que cobrar os gerentes de cada setor dele e ele reporta isso pra gente. Então, quando acontece isso, as pessoas que, inclusive as que têm um melhor poder aquisitivo, as pessoas não se preocupam. Mas olha esse cara do Porsche. Um dia pode ser você. Tiraram 20 mil dele, mas pode ser que tivesse tirado a vida dele. Inclusive, Breno, as pesquisas mostram isso, né? A maior preocupação hoje do brasileiro, e aqui no Espírito Santo não é diferente, é a questão da segurança. As pessoas têm medo de sair de casa, sair à noite, ocupar as praças do bairro, né? Do seu bairro. Mas não adianta ir lá agora, que o cara lá em Flechal lá matou, né? Mês passado também, executaram uma família inteira lá em Flechal, que era uma família que combatia o tráfico em relação às crianças do bairro. Faziam programas ali de auxílio às crianças do bairro, o tráfico queria as crianças, eles queriam as crianças e acabaram matando os caras. Então, assim, e aí o governador, sei lá quem seja da polícia, vai lá e manda o policial lá, eles vão lá, senta a cacetada nos moleques, pega 2, 3, e aí? O nosso projeto de combate ao crime organizado, isso eu falo de maneira nacional da missão, ele prevê a gente retomar essas áreas de volta. Mas aí a investigação não pode parar ali. Porque se a gente não pegar... geralmente um esquema de tráfico desse ele tem 3 pontos. A ponta, o intermediário e o final, aqui no Brasil, que sustenta isso. Então, vamos citar o caso da Operação Baeste, que nós pegamos o Marujo, né, uma operação do delegado Romualdo. É um cara que gostei muito desse trabalho dele. Você conhece também, né? Conheço, Romualdo. sim. Amigo meu de infância, inclusive. Famoso Nito. Depois de várias tentativas, porque a Polícia Civil do Espírito Santo tem um problema grave de vazamento de informação, depois de várias tentativas, conseguimos pegar o cara lá intocado lá. Beleza. As investigações continuaram, pegamos o intermediário, o empresário lá na Serra. E não prenderam, inclusive prenderam ele mês passado, retrasado, na fronteira. O cara quase conseguiu escapar e pegaram ele de vez. E aí, quando a investigação começou a chegar na galera de um alto escalão, vamos botar assim, de governo, né, que comanda no Espírito Santo, até policiais militares. Paralisou. Né? Policiais militares e civis envolvidos. Até e aí na eu rede te social, pergunto. o Romualdo teve que parar de falar umas coisas e tal. Isso. E aí paralisaram as investigações, estão praticamente congeladas, devagar, aquele ritmo que a gente sabe que vai fazer a Copa vir e fazer a gente esquecer a eleição presidencial. Aí eu te pergunto, até quando a gente vai aceitar? O representante geral fala assim, olha aqui galera, olha o tamanho desse câncer que eu tirei. Só que se você for um pouquinho atencioso, você vai ver que você tirou 2/3 do câncer só. Ele está te mostrando 2/3 do câncer. Então o câncer fica crescendo e ele fica tirando e mostrando pra gente. Que como se estivesse agindo. Mas ele não está matando a raiz do problema. Entendi. Se você tiver um vazamento na sua casa, véio, se você não consertar o vazamento, você pode trocar aquele rejunte quantas vezes for, ele não vai segurar. Então, na sua opinião, a segurança é um dos grandes problemas ainda a ser enfrentado no Espírito Santo. Ah, com certeza. Se você se tornar governador, você vai fazer o que o Renan tá falando. Prendeu, matou. 100%. Prendeu ou matou, né? Prendeu eu vou ligar para ele dia 5 de janeiro e falar assim, presida, eu sei que você falou que o Nordeste lá ia ser primeiro, né? Que a gente tem um caso de uma cidade inteira que o Comando Vermelho tirou todo mundo da cidade lá. Eu vou ligar para ele e dizer, pô, posso começar em paralelo aqui também? Vamos pra cima. E eu tenho um conceito que eu acho que vai ser bem eficiente. Porque uma coisa é a gente começar a adentrar as nossas comunidades aqui e fazer o nosso projeto de combate ao crime organizado e desfavelização, por exemplo. Pelo menos a parte social ali, enquanto a gente não faz a captação dos recursos para fazer a desfavelização na parte da infraestrutura. Mas eu acredito e gostaria de fazer um planejamento da gente fazer um cerco na Grande Vitória inteira e a gente vem de fora para dentro, limpando tudo. E daqui depois a gente expande para o resto do estado. Né? O governo tem um projeto, o Estado Presente, que ele tenta, né, pelo menos no discurso, de que não é só o combate Estado Presente, direto... Esse totem da Polícia Militar não faz parte do Estado Presente? Faz parte, mas não é só o combate, tem a questão das políticas sociais. Sim. Né? Mas a gente vê que parece que não está funcionando, porque os números não melhoram, os né? números, né, são maquiados muitas vezes. A questão, por exemplo, não é só o feminicídio que é alto no Espírito Santo, morte de jovens negros. Né? Eu conheço, por exemplo, eu participo de um prêmio da Sejus, onde a gente visita os presídios para ver os projetos que lá são aplicados. É chocante quando você vê a juventude, jovens
pobres e negros que quando não são eliminados estão lá dentro. Quer dizer, o que de fato nós estamos fazendo para evitar isso, né? Essa é a grande questão que a gente tem que se perguntar. Minha humilde opinião. Claro que a repressão ela tem que ter. Se o cara, né, atirar contra o policial, tem jeito, o policial tem que atirar. Mas para que esse menino não vá para o tráfico, não entre para o crime organizado? O que está sendo feito? Né? De fato. De fato o quê? Quando a gente vê um bairro que você nem consegue entrar, nitidamente nesse bairro, pelo menos, não está sendo feito nada. Cara, isso é um absurdo, né? Você não consegue implantar um projeto sem ter que bater continência pro tráfico. Que esse negócio de bater continência, meu bicho. Mas aí tem aquilo que você falou anteriormente, a questão da corrupção, né? Quando você vai investigar a fundo, tem policial no meio, tem você gente vê do alto escalão, agente do próprio Estado, né? É um problema sério. Como é que você resolve isso? Né? Se não me falha a memória, lá em São Paulo, o carbono oculto, o PCC em 4 anos lavou 450 bi. Desculpa, cara. Nenhuma empresa brasileira consegue ficar grande dessa forma, ter um faturamento desse sem ajuda do Estado. Não existe. Até porque o dinheiro você também... Desculpa, você cara. vigia o dinheiro, né? Você não Posso viu a questão, tá a última viajando, notícia mas... aí chocante, que o Vorcaro tinha um dinheirinho aí para alguns policiais federais também. Dava uma gorjetinha aqui, outra ali. E você acha que aqui no Estado também é a mesma coisa? Tem também um movimento gigante? Não acho que sejamos o alecrim dourado. Uhum. Igual o caso aí do Flávio Bolsonaro. Não, todo mundo que tá envolvido com o Vorcaro é bandido. Não, eu só peguei pra fazer o filme. Entendeu? Mas a produtora não recebeu dinheiro. Acredita que quem pariu. quer. Meu Mas Deus acho do céu. sim, a gente tem um Estado que tem uma política de coronelismo há muito tempo. Temos históricos, inclusive, de assassinato de juiz, coisas meio bizarras que isso traz aí. medo, traz um receio, um certo receio, porque a gente sabe sim que quando a gente investigar até o final, vai cair gente no alto escalão. 100%. Não, e o que é interessante, Breno, é que é possível resolver. Eu tive a oportunidade no ano passado de conhecer a Colômbia, mas não consegui a Medellín. Eu fui só a capital, mas não fui a Medellín. Medellín é um caso histórico, né? Pô, era a cidade do narcotráfico. Sinistra. E hoje mudou completamente. Até tem premiação internacional. Mudou completamente. Acabou com o crime Hoje organizado, né? o turismo, Então, acho que é Comuna 13 lá, né? É uma das principais cidades que mais recebe turistas, depois de Cartagena. Tô ligado, já tive Medellín, a oportunidade né? de ir também. Meu pai foi também há pouco tempo. Então ele é gostou possível, é isso que eu acho o bom da política. É possível resolver o problema da criminalidade. Mas por que Como é você que acha que não Medellín tá resolveu, melhorando Mas então? pra resolver, Não, aí você que vai tá. cair. Vai Os uma agentes. Você sacode uma goiabeira assim, vai A cair. vontade, um monte. né? Nós estamos Isso falando é brabo, de 24 população, anos de organizações. gestores que não são ignorantes. Não. O Paulo Artung, né, e o Casagrande, eu sempre respeitei muito a inteligência desses dois. São pessoas inteligentes, pessoas estudadas. O Paulo Artung é um cara que foi líder desde novo, né? Minha mãe gosta muito dele, conhece e tal. Da Então, UFES, né? Do Grêmio e tal. E Economista essa também. é a ideia principal da nossa proposta. Vamos fazer um teste diferente agora? Vamos botar alguém que foque em meta, pra gente ver. Vamos ver se acontece igual Singapura lá. Vamos ver se acontece igual Nova York. Já tentamos 24 anos da outra forma e a gente viu que nada melhorou. Cara, a pessoa pega o Espírito Santo rodando e entrega rodando. A gente não dá um salto, a gente não vira referência em Faz o nada. dever de casa. Faz só o dever de casa. Perguntar, assim... Não, inclusive, porque, assim, eu olha queria só, até vamos entrar. falar que é verdade. Eu sou Você curioso perguntar pras pra engenharia. pessoas do que acharam da última gestão do Renato, num geral, o pessoal tem uma aprovação Isso. acima da média. Nós Vai estamos dizer que falando não. dos Você melhores pergunta- estados para se Tanto é que o morar. nome Mas dele foi bom, governador. Tanto é que ele é um dos principais, o principal nome aí pro Senado. Pro Senado né? ele tá Isso. muito bem Com cotado. certeza. Todo mundo fala, tá eleito. Com né? certeza. Então é um Acredito nisso reflexo também. de aprovação. Dever de casa. Mas No seu caso, você tá dizendo. será que ele fez o que precisava ser feito para planejar o que, pro que o Espírito Santo tem por vir? Se o a mais, né? O Será que ele futuro e fez? tal. É, que vem coisas pesadas aí, vem a reforma tributária aí que, Vai segundo os mudar muita economistas, coisa. 27, o bicho Eu vai nós vamos pegar. perder recursos. Eu fui um monte de no coisa. Vamos o perguntar Expo isso pra ele Modal, depois. Modal Ele Expo veio aqui. ontem, eu fui lá e algumas empresas de logística falaram, cara, a gente tá pensando em meter o pé do Espírito Santo. Sério? Porque Com a reforma com o tributária. fim do ICMS, o que a gente tinha como menino dos olhos para todo mundo da importação, com o fim do ICMS, acho que até 2032 ou 2033, acabou.
É porque tem projeto, o Compete, o Investe, né? Que são os Exato. incentivos aí pro... Né? Não tendo esse incentivo, qual é o benefício que a gente vai ter para as empresas de comércio exterior virem para cá, né? virem para cá? É. Cara, só tem uma solução: logística. Ter uma logística que garanta um tempo menor de transporte, um frete mais barato para o cara, né? Um posicionamento estratégico. Eu estava lendo a notícia que a Amazon tá para criar um dos maiores centros logísticos de distribuição dela em Guarapari. Igual o Autoglass fez. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar 1 ano naquele projeto da Autoglass lá, Sim. do centro logístico, um dos maiores da América Latina. Mas, e aí, como é que a gente incentiva agora? Pois é. O nosso Não, estado tem e- um potencial gigante, não, e o- né? e o que- Aracruz, por exemplo, Porto. Não, e a questão da economia, Botar- por exemplo, que eu queria entrar também, você vê, nós temos alguns gargalos, né, cara? Nós não conseguimos duplicar as rodovias do Espírito Santo ainda. A previsão é Tem um que problema com o Já era aeroporto. Só pra tem ter um feito, aeroporto, os aeroportos de Linhares, de Mas Cachoeiro. não vai ter um Aracruz. Eu acho que em A Aracruz questão vai ter um. dos portos, o Porto de Águas Profundas de Sim, Kennedy, de cadê? Kennedy. A ferrovia que ia cortar o estado até o sul. Cadê essa rodovia, a ferrovia? Exato. Né? Então tem muita Já coisa podia que estar pronto, né, cara? nós vamos ver Tudo muita isso aí, promessa também que vai fazer e tal. E Né? É. quem teve no passado falou que também ia fazer e não fez, pô. Então, Né? e essa questão é a da minha mobilidade diferença. na Grande Vitória. Mobilidade na Grande Vitória é um Ei, problema E aqui. essa é a minha diferença. Que eu só sei fazer isso. Eu fiz isso na minha vida toda. Pois é. Alguém me passa a demanda, a meta, e eu vou lá bater. Pois é. Você vai usar toda aquela sua experiência de estrategista no setor privado para. Eu fui massivamente treinado. Empresas investiram muita grana em mim para me tornar um líder, um batedor de meta, um bom gestor. Né? Como gerenciar pessoas, como gerenciar processos. Empresas pagaram para isso. Né? O curso que eu fui na Argentina foi a empresa que eu prestava serviço que me levou. Não, e é interessante, porque o Renan tem falado muito nisso também, na questão de metas, né? É, Inclusive a questão da Isso. cidade, Dos achei interessante, prefeitos, ele está negócio fazendo uns programas aí das de emendas, achei Brasil, interessante a Copa, né, demais. pegando os países e ele falou, É legal, eu né? vi que ele falou do Japão, e ele falou lá no Japão tinha isso e tal, juntaram as cidades que não consegue Reduzir se os manter municípios, não, com e que certeza. só suga do estado. Porra, isso aí é top, Não é? cara. Cara, mas eu não sei como, Mas né? imagina diminuir um sistema de, tipo assim, tem 5 mil e poucas prefeituras no Brasil, né? Imagina você trazer isso pra metade. 2.400. Você vai acabar com um prefeito, vai acabar com a Câmara Mas de aqui no Vereadores. Espírito Tem Santo eu muita estava gente que fazendo... não vai Tem que querer acabar, isso. Tem exato. que No acabar. Espírito Santo, nós temos aí mais de 20 municípios Olha que lá, tem tocando. até 10 mil, de 0 a 10 mil, cara, habitantes, que não consegue se manter, vive ou do ICMS Fica do nas Estado costas ou de repasse do federal. Não Estado. consegue ele sozinho, nem, Mas não sabe o que tem é dinheiro nem para engraçado? pagar folha, rapaz. Como é que pode isso? Hein, Tem César, condição. quando o novinho fala assim, pô, tem muita gente que não vai querer. Aí a minha pergunta é, quem falou que a decisão tem que ser deles? Quem falou, né? Pois é. Quando que esses caras fizeram lavagem cerebral na gente como população, né? A gente sabe que o déficit na educação é proposital. Isso é uma técnica usada desde a Roma Antiga Sim. sobre deixar a massa ignorante, né? Vamos Aham. botar assim. Aí Uma não escola que não questiona, ensina, né? Fácil Exatamente. manobra, né? Viram a massa de manobra. Principalmente quando a gente aplica de forma errada políticas de assistencialismo. Que aí você faz o indivíduo ficar dependente de você. Se ele não tiver você, ele vai morrer. Que é o que E aí você rolando amarra- hoje, é o que Exato, exatamente né? o que acontece hoje. Exato. Né? Então, a gente trazendo isso para o nosso cenário, fica agravante o negócio aí. Né? Se a gente não trouxer isso de forma a galera implantar com foco em resultado, acabou, cara. E a gente vai esperar ficar um Rio de Janeiro isso aqui? Pois é, nós estamos entre o Já Rio e a tá, Bahia. mas já tá, e que já diz tá, que é. já tá ficando. É né? até um milagre a gente tá conseguindo ser um dos melhores lugares para se morar. Porque a gente tá exatamente entre o Rio e a Bahia, dois estados com índices Praticamente gravíssimos. dominados aí pelo crime, pelas Salvador milícias. tá dominado, É. dominado. Caraca, Complicado, mano. né? Já pensou? E a gente pode fazer esse paredão aí. Inclusive cortar essa conexão aí, né, do tráfico entre Rio de Janeiro e Bahia. Porque o sertão da Bahia lá, a galera, né, a gente sabe que o tráfico come solto. Talvez até na produção. Tem o novo cangaço, tem um monte de coisa É. ali. Barbaridade, cara. Barbaridade com a Mas população. só existe uma forma da gente melhorar isso. Se a gente não botar pessoas que estão visando fazer, só estão visando os projetos pessoais, esquece, não vai rolar. E é isso que eu vim propor. Se a galera vai entender, se a galera vai acreditar, eu só falo assim, você acredita nesse monte de gente que fala
a mesma coisa há um tempão e não Muito faz tempo, nada. Não faz nada, né? Tá na hora Eu de renovar, então. Essa é a defendo- sua ideia. Defendo que se a gente não Pra mudar a valer. equação, a gente não muda o resultado. Defendo muito isso. Eu sou da civil, né? Eu sou da exatas. Se você não mudar a equação, você não muda o resultado. Se continuar fazendo a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Como é Isso que é você vai fato. mudar fazendo as mesmas coisas, né? Tem até uma frase, né, que Verdade. fala isso. Não. E é um fato, né? Você quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Não dá. Tem que mudar, né? Realmente. Mas é isso, estamos aqui com o Breno Barcelos, nosso primeiro programa, podcast Política Capixaba, né, Legal, Nobinho? Breno, gente boa pra caramba. Para você conhecer os nossos candidatos. Primeiro aqui, começando, mais novo dos candidatos. Inteligente, Obrigado. Técnico, engenheiro. gastrônomo, Do faz partido- comida, É, gostosa. exatamente. Falou Vamos que vai cobrar convidar a dele, gente. hein? Vamos lá Isso é pra... verdade. Não, vamos cobrar, com Cobrar. certeza. Vamos Vamos marcar uma fazer, data aqui vamos depois fazer. desse programa aqui. E nem vai ser pra comemorar, não, hein? Não, esse vai ser o antes. Depois tem o da comemoração. isso. Tá confiante, Breno? Tô. É sério, Tô pra valer? Tô confiante que a gente, da forma correta, vai conseguir passar o nosso projeto. É porque não vai ser fácil. Nós temos aí uma eleição que tá polarizada, sinistra, dura, disputada, socão né? grande. As pessoas não vão ouvir o que elas estão esperando ouvir, elas vão ouvir o que elas precisam ouvir. E você não vai ouvir falando assim, olha, vem cá, vamos trazer todas as indústrias para o Espírito Santo, tamo junto com a camisa AS, eu te amo. Não. Como eu conversei com você um pouco antes, falei assim, o cara vai trazer indústria. Como? E aí é um bônus que eu tenho que falar meu. Como eu sou da área da engenharia, eu gosto muito de pesquisas, de novas tecnologias, eu vou a fundo. Então, temos um problema da matriz energética no Espírito Santo. Beleza, temos um problema de matriz energética. Como que a gente resolve? Então, acaba que eu gosto das linhas de pesquisas, vou atrás e consigo trazer soluções que vão resolver esse problema, ou pelo menos aliviar. Duvido que os outros candidatos estão preocupados com uma coisa dessa. Né? Ele vai pensar assim, o cara que ele vai botar lá, que se vire para botar alguém como subsecretário que vai resolver isso. Pois é. Pode crer. Estamos chegando Breno. ao final aqui. Uma Sabe mensagem, o que eu ia Breno. pedir? Você Isso que eu ia falar. fale para os nossos Fala eleitores aí que pro estão pessoal da desesperançados, que não querem votar, que estão achando que política é Isso, tudo dá coisa... uma mensagem aí maneira aí pra galera. aí, Como é que você principalmente- anima aí e se coloca aí Principalmente como pros uma- mais velhos aí que já estão viciados em votar nesses mesmos caras e tal. você Dá podia a dizer letra. aí? Show. Vou falar, para você que tá cansado, que não quer se envolver com política, que não acredita na política, vem conhecer um pouco as nossas ideias, o que a gente tem de proposta de gestão pública. Uma coisa diferente que você está acostumado a ouvir ou ver. Então, convido você a conhecer nosso projeto, entender o que ele representa e não desista. A gente sempre quer que a mudança ocorra, principalmente em cima do CPF dos outros. Se você não se envolver, não tomar conta do que é seu, que não existe dinheiro público, todo o dinheiro é nosso, né? Você vai contar com a sorte de pessoas, muitas vezes não preparadas ou pensando nos seus projetos pessoais, gerenciando o seu dinheiro. E o pior, achando que pode gerenciar o seu dinheiro da forma que ele quiser. Então, minha proposta é a gente mudar esse tipo de mentalidade e começar, inclusive, pelo Espírito Santo, que é um estado que tem índices bons de educação. Inclusive, reformando o nosso tipo de educação aqui, né? Investindo mais na metodologia educativa aqui, e a gente começar a promover essa mudança e ser referência, inicialmente no Sudeste, depois nível Brasil. Show É de isso. bola. Então, eu acho que a gente tô saciável. Depois a gente vai continuar a nossa conversa aqui depois. Pessoal, ficamos aqui com Breno Barcelos, pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo. Explanou aqui, deu para conhecer a pessoa maneira que ele é, gente boa, Sim, um cara descolado, novo, novo, vontade, a cabeça animado. animado, cabeça aberta. Se você quiser conhecer o Breno, vai ter as redes sociais aqui. Acompanhe o Missão, tem o Renan Santos. Fala aí suas redes sociais, como é que Breno te procura? Barcelos 14, procura lá, você vai ver, já tem algumas propostas nossas vindas da missão, né? E vamos para cima que o futuro é glorioso. É isso. E estamos aguardando os demais candidatos, né? Já fizemos o convite, semana que vem Nós vamos teremos convidar a outros galera candidatos aí pra toda. estar conosco. Não é isso? Vou chamar mais gente do Missão aqui, pra Eu vir tô aqui. ansioso pelos debates. Porra, vai ser alucinante. Vamos Você lá, vai vai ser ser. Netflix, pipoca e Isso vendo. aí, Não, vai ser maneiro. Vai ser maneiro pra emocionante, caralho. sim. Vai ser emocionante. César, Ok? maneiro? Tamo junto. Top demais. Nos encontramos Breno, no próximo. Breno, mais uma irado. vez, brigadão. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a vocês. E até a próxima. É isso aí.